Imagine um mundo onde máquinas desaparecem, sozinhas, sem vestígios, sem explicação. Robôs projetados com a mais alta tecnologia, monitorados constantemente, que simplesmente somem da face da Terra, menos ou de outros planetas. Parece roteiro de filme de ficção científica? Pois prepare-se, porque os casos que você vai conhecer agora são absolutamente reais. Ao longo das últimas décadas, diversos robôs desapareceram, sem deixar rastros. Alguns em missões espaciais, outros em ambientes extremos da Terra. E até hoje, nem os maiores especialistas conseguem explicar completamente o que aconteceu. Seriam falhas técnicas, sabotagem, intervenção de forças desconhecidas, ou quem sabe, algo muito mais perturbador do que podemos imaginar. O mistério do robô submarino Nereus, em 2014. Um dos robôs submarinos mais avançados do mundo, chamado Nereus, desapareceu misteriosamente nas profundezas do Oceano Pacífico. Projetado para suportar pressões esmagadoras, o Nereus era uma obra-prima da engenharia, capaz de descer até 10,0 metros de profundidade. Praticamente o fundo do abismo Challenger, o ponto mais profundo dos oceanos. Durante uma missão de exploração na fossa de Kermadec, perto da Nova Zelândia, o contato com o Nereus foi abruptamente perdido. Tudo o que restou foram alguns fragmentos flutuando na superfície, mas nada que explicasse o que realmente ocorreu. O mais inquietante, até hoje, não se sabe se ele foi esmagado, sabotado, capturado, ou se encontrou algo lá embaixo que simplesmente não deveria estar lá. 2 meses, o sumiço do robô de supervisão industrial, Zenit 7, em 2018. Uma empresa de mineração na Rússia operava o Zenit 7, um robô autônomo, encarregado de monitorar áreas perigosas. Durante uma rotina aparentemente comum, os sensores indicaram que o robô estava seguindo seu trajeto normal, mas de repente, sumiu. Os sinais foram interrompidos. As câmeras de conectadas, nenhum alerta de falha. Quando os engenheiros foram até o local, não havia sinal da Zenit 7, nenhuma marca de deslocamento, nenhuma peça, nada. A empresa, desconcertada, iniciou buscas que duraram semanas. Sem sucesso. O local era isolado, sem acesso fácil, sem interferência humana. E o mistério ficou ainda mais estranho quando sensores térmicos detectaram, por alguns minutos, uma fonte de calor incomum que, simplesmente, desapareceu. Até hoje, o Zenit 7 nunca mais foi encontrado. 3 meses desaparecimento na Lua. O caso do rover russo Lunokhod 2. Em 1973, a União Soviética enviou à Lua o rover Lunokhod 2, um dos primeiros robôs a explorar outro corpo celeste. Tudo estava indo bem, dados eram enviados constantemente. Até que, de forma repentina, o rover deixou de responder. Durante décadas, acreditou-se que ele simplesmente quebrou. Mas, em 2010, imagens do satélite lunar da NASA revelaram uma trilha que indicava um percurso estranho, como se o robô tivesse mudado sua rota sem comando. A trilha simplesmente desaparece no meio do nada. Não há destroços. Não há sinais de colisão, nem de queda em cratera. É como se ele tivesse evaporado na superfície lunar. Esse caso reacendeu teorias conspiratórias sobre a presença de estruturas anômalas na Lua. Seria o Lunokhod 2 vítima de algum tipo de interferência desconhecida? 4 menos o desaparecimento do nanorobô biomédico na Austrália em 2021. Uma universidade australiana realizava testes com nanorobôs biomédicos, projetados para navegar dentro do corpo humano, entregando medicamentos diretamente em célula-salvo. Em uma fase experimental, foi realizado um teste em um ambiente simulado fora do corpo humano, uma solução líquida controlada.
O inesperado aconteceu. Durante uma sessão, uma das unidades desapareceu. Simplesmente, deixou de ser detectada pelos sensores magnéticos e ópticos. A solução foi totalmente filtrada, analisada e, nada. O nanorobô sumiu do sistema. Os cientistas ficaram perplexos. Não havia meios físicos para aquele robô sair dali e, mais estranho, em experimentos futuros, padrões de distúrbios magnéticos começaram a ser detectados na mesma sala, como se algo invisível ainda estivesse lá. Até hoje, nenhum dos pesquisadores arriscou uma explicação conclusiva. 5 menos o enigma do robô espacial Phobos. 2. Esse é, talvez, o caso mais assustador. Em 1989, a União Soviética enviou a sonda Phobos 2 para explorar Marte e sua misteriosa lua, Phobos, uma das luas mais estranhas do sistema solar. Tudo ia bem, até que a sonda captou uma imagem assustadora, uma sombra gigantesca, com formato elíptico, projetada sobre Phobos. Logo após essa imagem, o sinal foi perdido para sempre. Relatórios internos da época, depois desclassificados, sugerem que a sonda poderia ter sido atingida por algo, o mais perturbador, Phobos, até hoje, levanta questionamentos. Ela possui uma densidade tão baixa que muitos especialistas já sugeriram que poderia ser oca, ou seja, uma estrutura artificial. O que realmente aconteceu com Phobos e o que ela encontrou antes de desaparecer. 6 menos, o caso do robô autônomo de segurança Carnegie HTSCOP Q5, nos Estados Unidos, em 2017, um robô de segurança, chamado Kinetoscope K5, responsável por patrulhar áreas públicas, protagonizou um desaparecimento bizarro. Durante sua patrulha em um centro empresarial na Califórnia, ele foi encontrado, dentro de uma fonte, aparentemente. O robô decidiu entrar na água e desligou. Oficialmente, disseram que foi uma falha de navegação, mas o relatório técnico apontou algo inquietante. Momentos antes do mergulho, o robô executou comandos que não estavam previstos no seu sistema operacional. Ele literalmente criou um caminho inexistente. O mais estranho, dias antes, outros K5 haviam reportado, no mesmo local, falhas inexplicáveis nos sensores de proximidade. O caso foi abafado pela empresa, mas até hoje circula como um dos relatos mais estranhos de comportamento anômalo em robôs civis. 7 menos robôs agrícolas desaparecendo na Amazônia. Empresas agrícolas brasileiras, especialmente na região norte, começaram a testar robôs de monitoramento ambiental e drones autônomos para vigilância de áreas de cultivo. Desde 2019, foram registrados pelo menos 5 casos documentados de robôs desaparecendo sem explicação. O mais emblemático ocorreu em 2022, quando um robô terrestre, usado para análise de solo, desapareceu em uma fazenda próxima à fronteira do Amazonas. A última transmissão de dados mostrava uma série de interferências magnéticas e ruídos eletromagnéticos intensos. O local foi sobrevoado por drones, buscado por equipes, rastreado via GPS mas não havia absolutamente nenhum vestígio. Comunidades locais relataram luzes estranhas no céu na mesma noite. Coincidência? Seriam realmente falhas? O desaparecimento de robôs levanta perguntas inquietantes. A explicação padrão envolve falhas técnicas, panes no sistema, problemas mecânicos ou erros de comunicação. Mas nem sempre esses argumentos são suficientes. Quando um robô some sem deixar peças, sem sinal de falha, em ambientes controlados e monitorados, as possibilidades se tornam mais perturbadoras. Interferência externa, fenômenos desconhecidos, sabotagem, inteligência artificial agindo além dos protocolos, ou quem sabe,
contato com entidades que nem compreendemos. O que a ciência diz? Especialistas em robótica afirmam que, embora pareça improvável, alguns desaparecimentos podem ser explicados por falhas de hardware, interferências eletromagnéticas, ou até fenômenos naturais, ainda pouco compreendidos, como anomalias gravitacionais, bolsões de magnetismo extremo, erros de programação não detectados. Porém, nem todos os casos se encaixam nessas hipóteses. Particularmente no caso de sondas espaciais, muitos físicos teóricos argumentam que o espaço esconde segredos além da compreensão humana, incluindo possíveis zonas de distorção no tecido espaço-tempo. E quando olhamos para casos na Terra, menos como desaparecimentos em florestas, oceanos e ambientes isolados. Menos algumas teorias até citam a possibilidade de portais dimensionais, fenômenos quânticos não explicados, ou interações com inteligências não humanas. O futuro dos robôs e o mistério permanece à medida que a humanidade avança no desenvolvimento de inteligência artificial, robótica autônoma e explorações espaciais. É inevitável que mais casos como esses aconteçam. A grande questão é: estamos prontos para as respostas? Talvez o desaparecimento desses robôs não seja apenas uma falha técnica. Talvez seja um sinal, um alerta, de que estamos esbarrando em limites que nem deveríamos atravessar, pelo menos, não ainda.